O verbete do DAC poderia enfatizar o item raciocinologia. O caso é o seguinte: a neociência e a conscienciologia, ao pesquisar racionalmente pelos próprios conscienciólogos, homens e mulheres, sem misticismo nem crediço, os fatos, parafatos, fenômenos e parafenômenos, respeita as decisões e os direitos naturais das pessoas em geral, mas descarta cosmoeticamente todos os tradicionalismos sociais e religiosos criados e mantidos fanaticamente através dos milênios da história humana, quando tais práticas atuam de modo prejudicial à saúde, ao equilíbrio da personalidade e à evolução das consciências, que é a descrenciologia. Então, veja, nós somos da descrença, o princípio da descrença. Então, tudo isso aí que nós estamos falando, festa junina, Oktoberfest e os processos desse tipo de Natal, a gente é contra. Eu não sou favorável a essas coisas, não, mas às vezes é preferível uma bobaginha dessa do que, por exemplo, luta de boxe. É pior, que acaba com a cabeça da pessoa, o povo morre mais cedo. Agora, para você, Fatologia, página 17, final da terceira linha. Poderia explicar como diferenciar o humor sarcástico da irreverência sadia praticada pelo professor Valdo? Nossa... Bom, primeiro, boa tarde a todos, tertulianos, teletertulianos e paratertulianos. É muito fácil essa pergunta, é muito fácil de responder. A intenção do professor Valdo é sempre assistencial, é sempre esclarecer, é sempre tarística. Aqui, no caso, eu estou colocando o humor sarcástico dentro da defesa indefensável. Por exemplo, vou levar você para ler comigo lá na Condutologia, o item, na página 20, o item desrespeito nefasto, item 8. O coveiro, violando túmulos para furtar joias, alega desnecessidade de bens materiais por parte dos proprietários. Eu acho que a conduta dele tem um humor sarcástico, porque... ainda que a pessoa, a consciência e o corpo não necessita mais das joias, que muitas vezes as famílias fazem questão de enterrar junto com a pessoa, a família quis daquela forma. Na verdade, quem é proprietário não é mais aquela pessoa, a família quis, então não é direito dele tirar. E quando ele é pego em flagrante, ele fala, eu não precisava mais, eu preciso mais do que ele. Quer dizer, tem um sarcasmo... não dá para comparar com o professor Valdo, me desculpa. A verbetógrafa Marlene, na Fatologia, página 17, final da quarta linha, poderia falar mais da mesologia cachapante e sua influência no tema do verbete? Sim. Quando eu escrevi o verbete, quando eu coloquei esse item, eu pensei em alguns colegas que se saíram muito bem, que nasceram numa mesologia muito complicada, por exemplo, quem nasce numa favela. Nós temos aqui na CCCI exemplos de pessoas que nasceram e são conscienciólogos exemplares. Eles são exceções. Eu penso que a mesologia deve influenciar muito, influencia muito na conduta das pessoas. Uma outra abordagem que eu pensei foi na questão, se você olhar aí na linha... Na própria fatologia, eu falo a visão atrofiada do líder político, na 8ª linha da fatologia. Eu associei por quê? Eu fiquei pensando, nós temos aqui no Brasil, né, especialmente no Nordeste, Salvador, Bahia, Maranhão, alguns políticos que já vêm de famílias seculares de políticos. Será que eles seriam políticos se não tivessem nascido naquele meio? Vamos pensar aí na Rosiana Sarney, no ACM Neto. Será que se eles tivessem nascido numa outra condição, eles seriam políticos? Ainda na Fatologia, 8ª linha, como podemos evitar os reencontros multisseculares potencializadores de trafares? Como podemos evitar, professor Valdo, eu vou deixar para o senhor, eu não sei, sabe?
Eu sei que eu vou plagiar a Malu, que não está aqui, ela sempre fala nos cursos dela, e eu acho maior graça, porque tem tudo a ver. Ela fala, a gente encontra aquela pessoa, era só para falar assim, oi, tudo bem? Tchau. E aí a pessoa não só não fala isso, como casa e tem 3 filhos com a pessoa. Então, quer dizer, a pessoa já sabia que não era para fazer aquilo, mas não se deu conta. E um outro episódio, recentemente, uma pessoa do meu círculo de amizades, ele se envolveu num esquema de corrupção, círculo de amizades, círculo de pessoas conhecidas de Minas. E era uma pessoa extremamente honesta. Quando eu soube, porque a pessoa chegou a ser presa, na hora me veio, reencontros multisseculares. Não tem outra explicação. A pessoa encontrou um grupo que fez com que ele se influenciasse de tal forma negativa que ele chegou a praticar crimes. E era pessoa culta, com 2 cursos, de família super tradicional, então a gente não entende. Agora, como evitar, eu deixo para o professor Valdo. Entendi. Obrigado, professor. Professora, aí na fatologia, 8ª linha, eu não entendi bem o que a senhora quis dizer com os reencontros multisseculares potencializadores de trafares. Sim, eu já cheguei a falar no início, mas falo de novo. Eu até brinquei que a professora Malu chega nos cursos dela e fala que a pessoa encontrou a outra e, pelo encontro, ela já sabe que era só para falar oi, tchau. Mas não, ela casa e tem 3 filhos com ela. Então, tem reencontros que, muitas vezes, a pessoa não consegue, né, sabe que aquilo vai causar problema e ela não consegue desvencilhar. Eu atribuo isso à interprisão. Eu também falei de uma pessoa do meu círculo de conhecimentos que se envolveu numa série de maracutaias, chegando a ser preso, porque conheceu um determinado grupo e foi trabalhar com esse grupo. A pessoa era totalmente honesta, 2 cursos superior, família. Então, quer dizer, eu não vejo, a pessoa que tinha me perguntado antes, perguntou como evitar esses reencontros. Como evitar, eu não sei, porque a gente vai ter, o professor Valdo costuma falar que na Mini o que a gente mais tem é encontro e reencontro, né? Tanto aqui no intrafísico quanto no extrafísico. Então, não tem jeito de evitar. O que a gente pode fazer é tentar ficar mais lúcido. Esse reencontro aqui, olha, é só para eu falar isso, eu vou conviver só esse tempo, eu vou fazer o melhor e vou cair fora. Em vez da gente evitar, a tarefa da gente é encontrar e ir atrás. Acho que não tem jeito de evitar. Tem que limpar agora. Eu acho que aí entra o determinismo, né? Aquela coisa que o professor Valdo também fala, os afins se atraem. Não é isso, a gente só pode mexer com o parapsiquismo se tem competência. Se não tem, é bom arranjar a primeira competência, depois você volta. Às vezes é bom adiar um pouco para a pessoa ficar mais traquejada. Então, aí no caso tem que correr da raia. Não, às vezes é uma retirada da laguna temporária para não piorar as coisas. Tem a hora que você tem que recuar. Não tem gabarito para encarar aquilo, é isso, professor? Sem ser engolido pelo meio. Não tem, ele não está preparado para o que deve só der por banca quem tem competência. Podia ver a 8ª linha da fatologia, os reencontros multisseculares. Rosa, esse eu já falei 2 vezes. E podia falar aqui? Com uma outra... Eu falo com certeza. Não, ela acabou de chegar agora. Você acabou de chegar? Foi. Não acabei de chegar. Eu queria que você fizesse numa nova abordagem. Sim. É o seguinte, Rosa, reencontros multisseculares. Nós falávamos o seguinte, que nós não fugimos, né, do nosso passado, não tem jeito. A gente vai ter, o professor Valdo fala todo dia que você é mini tertuliana de carteirinha, ele fala todo dia que a gente mais coleciona nessa vida e nas outras são encontros e reencontros, porque ninguém perde ninguém. Mas tem aqueles reencontros que, às vezes, a pessoa não consegue ter esse encontro de uma forma neutra, homeostática. Ela pode, dependendo do nível de interpretação que ela teve no passado com um determinado grupo, com uma determinada pessoa, ela pode
se sucumbir a uma condição anticosmática, ela pode ser engolida por aquela pessoa. Eu ainda brinquei que a Malu fala, e eu acho muita graça dela, que ela fala, você conhece aquela pessoa? Eu tinha que falar oi, tchau, e a pessoa casa e tem 3 filhos com ela, fica aí 30 anos por conta daquela pessoa. Então, é para a gente ficar atento. Aí a Rosa estava falando, não é para fugir dos reencontros. Não, não é para fugir, mas é para ficar atento, pelo menos. Indefensável, viu, Arlindo? Essa é indefensável. Arlindo, você está perdoado, pode atender. Eu não quero causar problemas. Marlene, olha só, se ele é potencializador de trafares, significa então que esta pessoa ainda é bastante trafarista, está em vigilante, não? Eu não entendi, Rosa. Pode repetir. No caso de reencontros multisseculares potencializadores de trafares, se ele vai potencializar, é porque ainda existe resquício, né? Então, mais vigilância ainda daquele que está ainda, digamos assim, passível de ter. Eu faço minhas as suas palavras. Existem muitos trafares ainda que nós temos que reciclar e, assim, são níveis mesmo. A gente não vai, numa única vida, reciclar tudo de milênios. Mas é ficar atento. Tem uns que a gente já dá conta bem. Encontrou aquela pessoa, ela te chama para fazer sei lá, vamos assaltar um banco. Você vai? Não, lógico que não. Obrigada. Foz do Iguaçu tem energia. A energia das nossas águas, dos nossos ventos, das nossas matas e animais. A energia de nossa gente, de nossa história, de nossa diversidade. Dia e noite, Foz é energia. A escolha ideal para materializar uma iniciativa pioneira no planeta. Uma comunidade voltada à pesquisa da consciência de modo integral, considerando as bioenergias, as vidas anteriores, as múltiplas dimensões e seus diversos veículos de manifestações, além do corpo físico. Estamos falando da conscienciologia, ciência proposta pelo pesquisador independente, autor e professor Valdo Vieira. Uma abordagem que conquistou reconhecimento internacional, trazendo a consciência ao universo científico na condição desafiadora de observador e, ao mesmo tempo, objeto das experiências. Assim surgiu o embrião da futura Comunidade Permanente de Pesquisadores da Consciência, o CAEC, Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, fundado em 1995 na região do Tamanduazinho. Hoje, aquela área recebe oficialmente em Foz o nome de Cognópolis, o bairro do conhecimento, e recebe conscienciólogos de várias partes do mundo. Um grande polo atrator de intermissivistas, aqueles que estudaram em cursos especializados para cumprir as programações de vida com que se comprometeram antes de seu nascimento nesta dimensão física. O CAEC foi o primeiro e continua sendo o mais importante complexo de pesquisa na Cognópolis de Foz do Iguaçu. Ele abriga a holoteca, com centenas de milhares de livros e artefatos do saber. O patrimônio científico da holoteca é oferecido à comunidade de Foz do Iguaçu de maneira pública e gratuita. Também lá se encontra o Holociclo, que reúne os voluntários que se dedicam à linha de produção da Enciclopédia da Conscienciologia, trabalho coordenado pelo professor Valdo Vieira, que já rendeu a publicação de mais de 8.000 páginas. Em 19 de setembro de 2008, a Holoteca ganhou o projeto de sua nova casa das mãos do renomado arquiteto Oscar Niemeyer. Assim, o Mega Centro Cultural Holoteca será construído na Avenida Maria Bubiac, ao lado do CAEC. Atualmente, o projeto está em levantamento de recursos para a elaboração do memorial descritivo, o que é necessário para sua aprovação pela Lei Rouanet. No Tertuliarium, diariamente, do 12h30 às 2h30, o professor Valdo Vieira aplica seu curso de longo curso, aberto e sem pré-requisitos a todos os interessados, que podem participar presencialmente ou pela internet. O CAEC, porém, não é o único complexo ali presente e a Cognópolis continua a crescer. O plano diretor para o bairro é formado por extensa área de preservação ambiental,
condomínios residenciais e um centro empresarial e de convenções. O Discernimentum, que reúne organizações conscienciológicas, de voluntariado e empresas de serviços. Muita gente não sabe, mas tudo isso foi e está sendo construído com a força do voluntariado. A Enciclopédia da Conscienciologia e o Mega Centro Cultural Holoteca compõem o eixo central da programação de vida da maioria dos intermissivistas que moram em Foz do Iguaçu.